Igreja Viva é aqui no meio do povo. Meu amigo, minha amiga, nós estamos começando com você mais um programa Igreja Viva. E estamos com toda a nossa igreja nesta semana rezando pela unidade dos cristãos. E hoje é o dia do grande apóstolo do Brasil, o beato José de Anchieta, aquele grande sacerdote jesuíta que na época da colonização do Brasil tanto bem fez à nossa pátria, sobretudo na defesa, na catequese, na evangelização, na valorização dos índios, os primeiros habitantes, os povos nativos desta terra. Então, vamos agradecer a Deus pelo testemunho, pela dedicação, pelo espírito de doação de José de Anchieta. E vamos hoje mandar um abraço todo especial àqueles que nas terras brasileiras continuam aquela missão do Padre José de Anchieta, os nossos queridos irmãos e padres jesuítas espalhados por todo o Brasil, levando o Evangelho, a paz e a boa missão para tantas pessoas que sofrem. Convido agora você a, comigo, rezar com Jesus neste quadro da oração. Meu amigo, minha amiga, eu acredito que você, quem sabe na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou em alguma outra situação, se deparou com pessoas que semeiam discórdias, que provocam sempre divisões, que não sabem aceitar, conviver com as diferenças. Muitas vezes você se sente tentado a colocar de lado pessoas assim, ou até mesmo, quem sabe, a entrar em confronto com elas. O cristão não deve seguir este caminho. O caminho do cristão é o caminho da paz, da harmonia e do diálogo. Peça ao Espírito Santo que ajude você a rezar pelas pessoas que causam divisão na igreja, na família, na sociedade, em muitos outros ambientes da vida em sociedade. Peça ao Espírito Santo que dê a você a capacidade do diálogo. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Diga a Jesus: Senhor, manda sempre o teu Espírito e renova a face da terra. Cante e reze comigo, unido a Jesus, pedindo o Espírito Santo. Espírito Santo, a cada pessoa que crê, concede-me força e vontade, coragem pra nada temer. Concede-me força e vontade, coragem pra nada temer. Vinde, Espírito Santo, também a quem não tem fé, retira o engano e a dúvida, esclarece e coloca de pé. Retira o engano e a dúvida,
esclarece e coloca de pé. Tu és do Deus verdadeiro, a fonte da inspiração, a luz que aquece e ilumina, o vento que sopra onde quer. Tu és a força do pobre, a paz e a consolação, o fogo que queima e transforma por dentro a mente e o coração. Espírito Santo, a cada pessoa que crê, concede-me força e vontade, coragem pra nada temer. Concede-me força e vontade, coragem pra nada temer. Vinde, Espírito Santo, também a quem não tem fé, retira o engano e a dúvida, esclarece e coloca de pé. Retira o engano e a dúvida, esclarece e coloca de pé. Tu és do Deus verdadeiro, a fonte da inspiração, a luz que aquece e ilumina, o vento que sopra onde quer. Tu és a força do pobre, a paz e a consolação, o fogo que queima e transforma por dentro a mente e o coração. Meu amigo, minha amiga, agora eu convido você para o nosso encontro com a Palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Meu amigo, minha amiga, eu hoje trago para você uma passagem do Evangelho de São João, que está no capítulo 17, versículos 20 e 21. É a conhecida oração sacerdotal de Jesus. Você abre a sua Bíblia e localiza esta passagem, João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra da salvação. Meu amigo, minha amiga, como é bom escutar do Evangelho o próprio Jesus rezando ao Pai. Isso mostra que a oração é um valor e que é sinal de vida cristã ter vida de oração. Também mostra que ser discípulo de Jesus é também abrir o coração a Deus e falar com Deus.
Jesus expressava ao Pai os seus sentimentos. E os sentimentos que Jesus nutria sempre eram sentimentos pelo bem das pessoas que necessitavam. Os discípulos, por exemplo, necessitavam de permanecer unidos. Por isso que Jesus reza ao Pai pelos discípulos, pedindo que eles permaneçam juntos, unidos, se amando. Mas é interessante também um outro pedido de Jesus. Jesus reza pelas pessoas que irão acreditar nele. Quer dizer, naquele tempo, Jesus também já rezou por você, já rezou por mim, já rezou por todas as pessoas que depois dos seus discípulos passariam a acreditar nele. São pessoas de todos os tempos e lugares depois da vinda de Jesus, pelas quais o próprio Jesus rezou ao Pai. Ou seja, naquela oração sacerdotal de Jesus, você já estava presente antes mesmo de vir a existir. Como é confortante, como traz alegria pensar assim: Jesus naquele tempo já pensava em mim nas suas orações. Mas o que é que Jesus pedia por todas as pessoas de todos os tempos futuros? Que acreditassem nele e que permanecessem unidos para que o mundo acreditasse nele. Como é importante permanecer unidos como testemunho de vida cristã. De que adianta apenas pregar sobre Jesus, fazer palestras bem elaboradas sobre Jesus Cristo, se isso não for acompanhado do testemunho de comunhão, de unidade? Você que é cristão, meu amigo, minha amiga, que vive numa família cristã, que participa de uma comunidade cristã, nunca se esqueça, você não tem o direito de semear discórdias, nem divisões. Muito pelo contrário, é missão do cristão promover na igreja e na sociedade a unidade. Para isso, é preciso muito espírito de fé, de oração, mas também de desprendimento. Desprendimento dos seus gostos pessoais, dos seus interesses particulares, para pensar também nos interesses dos outros, para saber respeitar os pontos de vista diferentes do seu. Isso tudo facilita a vivência da unidade. Você respeitar o jeito de ser e o ponto de vista dos outros não significa que você vá deixar de ter suas opiniões, nem seus gostos pessoais. Você os tem, mas você também entende que cada pessoa tem seus direitos e você sabe conviver com as diferenças. Meu amigo, minha amiga, que esta mensagem fique na sua mente e no seu coração. Meu amigo, minha amiga, nós estamos de volta com você aqui no nosso programa Igreja Viva. Você com certeza já ouviu muito falar, sobretudo no tempo atual, sobre bullying, principalmente nas escolas. Você já ouviu notícias sobre crianças que numa escola, porque tinham um jeito, uma aparência que poderia chamar a atenção, serem por isso maltratadas ou tratadas com desprezo, com brincadeiras de mau gosto, de maneira muito repetida. Tudo isso é bullying. E o Colégio Madre Savina, que é parceiro do programa Igreja Viva, está com um projeto para combater, principalmente na escola, o bullying. Acompanhe.
O Colégio Madre Savina desenvolve vários projetos no meio social. E com essa perspectiva, ele está desenvolvendo o projeto Anti-Bullying com seus alunos. E para tirar nossas dúvidas a respeito desse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Priscila Feijó. Bom dia, Priscila. Bom dia. Primeiramente, nós vamos começar explicando para quem nos assiste o que é o bullying. O bullying é toda atitude repetida que acontece em relação a alguém, e isso promove dor, angústia, tristeza, e que isso também impede o convívio social das pessoas que envolvem, né? Assim, que sofrem o bullying. No momento em que, por exemplo, já que nós estamos num contexto escolar e que uma criança ou um adolescente sofre bullying, essa criança passa a se distanciar do contexto escolar. E isso é em consequência do bullying, né? Quando essas brincadeirinhas que não têm graça promovem a dor, angústia ou sofrimento nesse adolescente. E quais os tipos de bullying que nós podemos identificar? Bullying moral, o bullying psicológico ou emocional, o bullying verbal, bullying sexual, o racista também. Então, o físico também acontece muito, nós não podemos deixar de falar sobre ele. Você pode falar rapidinho sobre cada um deles? Posso sim. Bom, o bullying físico é quando a criança apanha todos os dias, ou seja, apanha de forma repetida na escola. E isso vai causar tristeza, angústia, dor, sofrimento. O bullying sexual. O bullying sexual é quando você simula alguma coisa que diz respeito à sexualidade daquele alguém. Isso também vai distanciando e promovendo a dor nesse adolescente, e isso causa distanciamento na escola. Consequentemente, pode vir a ter uma depressão, levar ao suicídio. E isso, o importante que nós devemos salientar é que essas atitudes, elas acontecem sem motivação aparente. Simplesmente porque satisfaz aquele que comete o bullying. Ele se diverte com o sofrimento do outro. E isso que é sério e que nós devemos lembrar sempre. Que essa pessoa que comete o bullying é uma pessoa que precisa de auxílio. Auxílio psicológico, precisa desse amparo para que haja a reestruturação, o refazimento interior e assim promover a melhor saúde mental dos envolvidos como um todo. Nós também podemos citar o cyberbullying, né? Que é uma modalidade nova que apareceu, que surgiu, que foi identificada no meio social. Quais as consequências práticas dessa prática? Bom, as consequências são as mesmas, só que o veículo é outro. Não existe mais aquela presença física, mas quando o cyberbullying acontece no meio internet. Hoje, como nós temos vários esses sites de relacionamento e essas ofensas, essas mentiras, essas criações, essas fantasias são direcionadas para alguém. Então, o veículo é outro, mas o objetivo é o mesmo. É constranger, é excluir, é estigmatizar alguém. Então, o veículo é outro, mas o motivo é o mesmo. Né? Assim, o intuito é o mesmo, é causar o sofrimento nesse alguém. Você já pôde acompanhar de perto o sofrimento de alguém que sofreu bullying? Já, infelizmente já. Como nós trabalhamos não somente assim, a gente trabalha principalmente com a prevenção, mas nós não podemos negar que isso faz parte do próprio crescimento do ser humano. Acontece. Mas nós estamos trabalhando, buscando sempre a prevenção e também a promoção da saúde. Por isso que esses projetos acontecem já há alguns anos na escola. Antes nós trabalhávamos, mas nós não tínhamos um nome. Hoje é dado o nome de bullying, projeto anti-bullying. Mas nós sempre trabalhamos com o intuito de promover a saúde mental, emocional e social de todos os nossos alunos. Uma grande confusão que acontece no meio social é de achar que tudo hoje é bullying, né? Depois do que aconteceu lá no Realengo. Qual característica que você poderia explicitar aqui agora nessa entrevista para que as pessoas façam essa diferença do que é bullying e do que não é? Certo. O que é bullying? É a atitude repetida. Ela deve acontecer mais de uma vez. E isso sempre vai levar ao sofrimento do outro. Então, o que caracteriza de fato o bullying é a atitude repetida que promove o sofrimento, angústia, desespero, tristeza no outro. Tem que acontecer de forma repetida. Porque se não acontecer de forma repetida, não pode ser classificado como bullying. Como você poderia orientar os pais para que eles possam estar ajudando os filhos nessa questão?
Boa pergunta. A família tem um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento de todo ser humano, de toda criança, de todo adolescente. É importante que ele esteja muito presente na vida dessas pessoinhas porque são nossos queridos, nós trabalhamos com eles diretamente. Então, o exemplo da família é importante. Inclusive aquelas brincadeirinhas que a família às vezes faz, que chama, que dá apelidinho para aquela criança, e aquilo ali vai incomodando, o bullying às vezes acontece até mesmo dentro de casa. E isso se repete e se perpetua dentro da escola. Então, a família deve trabalhar em parceria com a escola exatamente para promover o crescimento social, emocional, psicológico e também prevenir essas atitudes, estando bem presente junto da vidinha de cada dos seus filhos, escutando, fazendo com que ele também construa estratégias para não evitar essas situações, mas para que ele possa solucionar, tomar atitudes coerentes para evitar as consequências sérias. Que, por exemplo, se de repente acontece isso na escola, a criança deve comunicar à família e também aos coordenadores, aos professores, para que todo esse conjunto se una em prol daquela criança que está sofrendo. Pois bem, Priscila, eu, em nome do programa Igreja Viva, quero agradecer a você pela entrevista. Então, a escola como toda agradece a participação de vocês, principalmente porque vocês estão possibilitando esse momento até da valorização do serviço de psicologia e mostrar o tanto que a escola trabalha no crescimento do aluno como um todo. O lema da escola é evangelização e formação dos nossos alunos. Então, nós estamos trabalhando exatamente para promover o crescimento social, emocional dos nossos educandos. E o serviço de psicologia, que somos 3, eu, Priscila, né, a Suzana Cavalcante e a Conceição Shoa, nós construímos esse projeto e juntas nós estamos desenvolvendo para que esse projeto realmente aconteça e seja um sucesso na nossa escola. Agora nós vamos acompanhar um pequeno trecho de como aconteceu a palestra aqui na Escola Madre Savina. Porque todo aquele que pratica o bullying não é uma pessoa saudável. As brincadeiras acontecem e elas são saudáveis até. Mas desde que essas brincadeiras não promovam a dor e o sofrimento, a angústia desse alguém e outro alguém. Água viva, quero beber. Meu amigo, minha amiga, nós chegamos agora a um outro momento muito esperado do nosso programa, que é o momento da bênção da água. Você com certeza já preparou o seu recipiente, o seu copo com água para este momento tão esperado. Então, estenda sua mão na direção da água que vai ser abençoada. Deus de bondade, abençoai esta água, criatura vossa, para que seja um sinal da vossa presença que purifica, que liberta, que conforta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé. E faça comigo esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, usamos esta água benta para confiantes implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e todo perigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Água viva, quero beber. Meu amigo, minha amiga, no programa de hoje nós queremos parabenizar a Jaciara Martins, que é lá da Paróquia Menino Jesus de Praga, no Saci, e a Ana Célia, que é lá do Dirceu 1, da Paróquia São Francisco.
estão de aniversário hoje e são amigas colaboradoras do nosso programa Igreja Viva. Para elas, nosso abraço, nossos parabéns. E para você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço, seja muito feliz, fique com Deus e até o próximo programa. Venha pra cá, meu amigo, a fé celebrar. Jesus convida, você já pode chegar. Bate com a mão, bate de novo.